É. Boa noite, gente. Meu nome é Boa Diego. noite. Eu Boa noite. sou. Oh, boa noite, todo mundo. Boa noite, Eric. Boa noite, Fábio, Delson e Sueli. Boa noite para todo Boa mundo Boa aí. noite. noite. Boa É, noite. Boa noite para todo mundo que está escutando e assistindo aqui a gente. Meu nome é Diego. Eu sou. Eu sou do podcast Dispositivo Sonoro. E a gente está aqui na nossa segunda live literária, né, do Gaston Bachelard aqui para Cambuquira. Essa live ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc aqui na cidade de Cambuquira. E nesse segundo episódio a gente vai falar um pouco sobre o fogo. Né? Semana passada a gente falou sobre a água e agora dando continuidade aqui a gente falando sobre o fogo. A gente vai contar um pouco sobre a história de Cambuquira através desse elemento que é um símbolo da religiosidade dos seres humanos de modo geral, né? Se a gente parar para ver desde os tempos, do início dos tempos da nossa sociedade, a gente, o homem mais primitivo, que o povo chama de homem das cavernas aí, a gente se reunia ao redor do fogo, né? Então o fogo ele sempre foi ali onde que o centro do encontro, né, o centro do convívio social. E ele também é o símbolo, como eu já falei agora há pouco, da vida espiritual. Né? Então, a gente vai ver essa transição do fogo através da história dos nossos antepassados e como essa história ela se entrelaça a história da religiosidade se entrelaça com a história da nossa cidade, né? Então a gente viu, né, que o fogo ele está lá presente desde o início e a gente vai contar então essa história através do fogo, tá? Eu gostaria antes da gente começar, né, eu fiz essa pequena introdução, mas eu gostaria de que antes da gente começar a gente cada um poder fazer a sua apresentação, falar quem o nome, no que trabalha, no que quiser, a maneira como quiser se apresentar, tá? Eu gostaria de pedir para a Sueli primeiro, ela se apresentar, falar um pouco sobre você, Sueli. Boa noite e obrigado. Boa noite. Eu sou professora aposentada da Unicor. Fui coordenadora de letras durante 10 anos e depois dei aula em todas as escolas da cidade, sempre tendo uma vasta experiência como professora. Gosto muito da leitura, tenho muitos livros publicados, infantis tem 11. E para literatura adulta tem uns 3, mais ou menos. Então, sempre eu estou dedicada às letras. Essa é a minha vida. Muito obrigado, Sueli. Fábio, boa noite. Você poderia se apresentar para a gente? Boa noite. Então, Fábio. Eu sou licenciado em filosofia também, trabalho em Três Corações. Sou especializado em educação religiosa e atualmente eu também estou estudando psicologia pela Minas. E na questão de religiosidade, né? Eu sou carmelita, eu sou irmão carmelita, da ordem dos carmelitas seculares. Ô Fábio, o seu fone ele tá dando um probleminha. Vê se você consegue. Desconecta ele e conecta de novo. Acho que já resolve. Acho que ele só tá com. Dá uma. Melhorou?
Isso, desculpa, você pode se apresentar novamente? Sim. Então, Fábio, né? Eu sou natural aqui de Campiqueira, eu sou professor de filosofia do Estado, especialista também em educação religiosa, sou estudante de PUC Minas. Tá bom. E como religioso, acho que cortou de novo. Acho que a gente vai ter que dar uma olhada nesse microfone aí. Eu vou passar para o Delcinho e aí eu vou falar pro Jean tentar ver com você aí, tá? Para ver se você consegue arrumar o microfone. Boa noite, Delson. Tá bom. E por favor, se apresentar. Obrigado por você estar aqui presente. Obrigado, boa noite. Meu nome é Delson Borges. Sou professor também, na área de filosofia, no ensino médio. Atualmente moro aqui em Nambari, mas cresci e vivi, né, da infância até a adolescência, até o término da faculdade, até em Cambuqueira. E vou falar mais um pouco sobre a parte do Gaston Bachelard, que é o norteador da nossa conversa no sentido do fogo, da poética do fogo. Espero que vocês gostem, que participem, façam perguntas, e vai ser muito bacana essa conversa com todos aqui. Obrigado, Delson. E boa noite, Eric. Eu gostaria que você também fizesse a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Eric, sou estudante de História na Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Campanha. Sou umbandista e pesquiso sobre as artes pretas e oriundas da negritude, né? Também as religiões de matriz africana, além de praticante, também estudo sobre, né? E espero que a gente possa ter aqui um bom debate hoje. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Tá? Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre a religiosidade agora aqui na nossa cidade, como ela ajudou na construção da cidade, do espaço físico e do espaço e da historicidade mesmo da cidade, né? A gente falou um pouco, né, sobre o povo mais antigo, o povo primitivo, mas aqui na nossa região mesmo, como a gente viu na live anterior, a gente foi muito marcado pelo povo indígena, o povo originário aqui da América do Sul, né? E aqui, aqui na nossa região, ela era habitada, né, pelos puris e por outras tribos aqui também na região. E a nossa cidade aqui, ela era um santuário, né, para essa população, porque tinha as águas, elas já eram conhecidas naquela época, né? Então a nossa cidade, a nossa região, ela era um ponto de encontro também. Então aqui também foi um local de congregação, né, de povos em busca do divino, né? A diferença que é hoje na nossa sociedade, a das línguas conhecidas, algumas têm mais similaridade com a religiosidade, como vamos dizer religiosidade, mas não sei se essa é a palavra que define. Mas a religiosidade dos índios, ela era muito baseada com os elementos a espiritualidade deles era baseada nos elementos à volta deles, né? Então a relação com os elementos naturais, com os animais, onde existia o deus árvore, o deus sol, né? E a gente naquela época era mais um animismo, né? Uma forma de religião que a gente vê aqui, até hoje a gente ainda tem, né, com as igual a gente estava falando com a Erika agora há pouco, antes de começar, que é um pouco
parecida com a simbologia da religião dele, né? Mas um pouco, vocês me desculpem, me perdi um pouco, adiantei um pouco mais da situação. Eu queria falar um pouco antes da gente entrar nessa parte, pedir a palavra pro Delcim, o Delson Borges, que ele vai falar um pouco sobre como essa simbologia do fogo e a filosofia do Bachelard, ela se encaixa aqui na nossa live. Pode falar, Delcim. Então, o filósofo francês, né, Gaston Bachelard, ele é do início, meados do século XX. Ele vai propor no livro dele, na Poética do Fogo, justamente essa temática. Ele vai fazer um estudo histórico, né, através de um conceito que chama imagética, que já falamos na live passada, o Diego falou sobre ela, que ele vai fazer um estudo histórico mesmo, desde o começo, um estudo primitivo, até os dias atuais, onde ele usa como um símbolo, vamos dizer assim, o fogo como uma questão espiritual, como se fosse a chama da vida. E ele tem uma influência muito grande de um filósofo grego, o Heráclito de Éfeso, que viveu 460 a.C., na atual Turquia. Éfeso, né, o Império Grego, né, pegava aquela região toda, e Heráclito ele vivia, né, ele viveu a vida toda dele nessa região onde hoje é a Turquia. E partindo primeiro do Heráclito, para a gente chegar no Bachelard, o Heráclito é o primeiro pensador ocidental, né, que a gente chama hoje de filósofo, a questionar, a querer buscar uma resposta que fosse universal, né? Que naquela época, na palavra grega, é arché, que significa origem de tudo e de todas as coisas. Eles estavam querendo desmembrar, vamos dizer assim, desvincular do politeísmo grego. E para esses filósofos, que são chamados justamente de naturalistas, porque eles vão buscar na natureza algum elemento que represente tudo, o Heráclito vai dizer que é o fogo. Para ele, o fogo seria a origem de tudo e de todas as coisas. Então, numa perspectiva filosófica, numa perspectiva racional, vamos dizer assim, quando acontece essa ruptura do pensamento mitológico grego com o pensamento racional, que começa a surgir 2.500, 2.600 anos lá na Grécia Antiga, o primeiro pensador a falar disso é Heráclito. Ele vai dizer que é o fogo, né, porque tudo flui. Ele vai dizer que é a chama da vida. Ele usa esse termo, eu não sei falar em grego esse termo, desculpem, eu não me lembro mesmo, não me recordo, e ele usa de uma forma simbólica, que o fogo é essa representação do que seria, vamos dizer, Deus, né, a origem de tudo e de todas as coisas, trazendo para os tempos atuais. Ele tenta unificar tudo através de um símbolo natural. Por isso, esses primeiros filósofos são chamados de naturalistas, porque buscam na natureza. Ele vai dizer que é o fogo, porém existem outros filósofos que vão dizer que são outros elementos. Como no caso, nós estamos tratando do Bachelard, que já é no século XX agora, ele também vai dizer que é o fogo. Mas como assim o fogo? O fogo no sentido de que ele que dá ânimo. Daí vem a palavra alma. Acho que até o Fábio pode falar melhor sobre isso, a Sueli pode falar melhor desse conceito, que é uma palavra ânima, né? Vem de alma. Então, para o Bachelard, e tanto para o Heráclito lá na Grécia Antiga, você vê que é uma, vamos dizer, né, filosofia, uma construção do conhecimento como se fosse uma escada, né? Vai crescendo, mas repetindo alguns conceitos, porém aprimorando de acordo com o tempo que a gente vive. No caso do Bachelard, na Poética do Fogo, ele vai dizer que o elemento, né, esse elemento fogo, ele usa de um simbolismo, que o fogo representa tanto a vida quanto a morte também, né? Todos os elementos que o Bachelard vai usar, a água, o fogo, a terra e o ar, eles são elementos simbólicos, lógico, que representam a vida e também a morte,
criar essa dualidade. Essa dualidade, vamos dizer, ela sempre ocorreu na nossa cultura ocidental. E o Bachelard apresenta ela nessa nossa proposta, no sentido da espiritualidade também, que é a questão de que, para Bachelard, tudo tem vida, a matéria em si tem vida. Essa caneta, para ele, tem vida. Tudo para ele tem vida. E ele vai representar a questão da espiritualidade, eu nem vou dizer a palavra religiosidade, para não estar falando algo que eu não tenho tanto conhecimento, mas ele vai usar esse elemento do fogo como uma forma de espiritualidade, né, que é algo, uma chama interna, vamos dizer assim, que existe em todos os seres, em tudo que existe. Qualquer coisa que existe carrega dentro de si, né, essa chama vital, esse fogo vital, que ele vai dizer, que vai falar bastante no livro A Poética do Fogo. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente continua depois, mas para um breve resumo seria isso. Certinho? Tá mutado, Diego. Desculpa, gente. Pegando a fala do Delson, eu queria, antes de continuar com naturalismo, com animismo e tal que a gente está conversando, fazer uma pergunta para os que estão aqui presentes, porque cada um é de uma religião diferente. E eu queria saber de vocês qual que é o simbolismo que tem a vela, porque, né, a vela ela é o que leva o fogo, né? Ela é o que é a fonte do fogo ali, onde que tá presente nos ritos e quando se junta, né, o povo nesse ritual, nessa congregação da religião. Eu queria saber de vocês qual que é o simbolismo da vela. Vamos começar com a Sueli. Você quer falar um pouco sobre isso? O espiritismo não acha interessante a vela. Não proíbe. Tá. Então o espiritismo que eu frequento. Eles não acham assim necessário você acender a vela. Acha necessária a prece, acha necessário o pensamento, a maneira de você viver e fazer o que você tem que fazer certo. Então, a vela não há necessidade, eles acham desnecessário. Eu sei que as religiões aceitam, né, a vela e acham muito interessante. Eu acho particularmente muito interessante. Por exemplo, meu marido vai às segundas-feiras rezar no cemitério e acende uma vela. Eu acho interessante. É uma maneira de acreditar e de rezar. Mas no espiritismo nós não aceitamos. Eu acho que aceita em outro tipo, né? Mas no meu espiritismo não. Foi bola fora minha, desculpa. Eu achei interessante a gente fazer essa pergunta. Não, bola fora não. É interessante você perguntar, porque cada um tem uma maneira de ser. Eu acho interessante, eu acho muito bonito. Por exemplo, no Natal, eu sempre acendo uma vela na minha casa, nós fazemos uma oração para a Virgem Maria e tem uma vela queimando, porque as velas são muito bonitas. Então, eu acredito. Mas no espiritismo de Kardec, a gente não usa muito esse uso da vela. Acho desnecessário. Sempre bem. Tá bom. Muito obrigado. O Eric, para vocês, qual o simbolismo da vela? A vela, assim, ela representa a luz, né? Então, no sentido do quê? Quando eu acendo uma vela, por exemplo, a Exu, eu estou destinando a energia que eu coloco nessa vela em forma de luz a ele. Entende? Então, assim, a gente tem a cultura também de acender a vela no cemitério, às segundas-feiras. Ou em algum cruzeiro que a gente tenha acesso, se for mais fácil do que a um cemitério. Por quê? Porque quando a gente acende uma vela nesse cruzeiro, a gente está destinando a luz e também incentivando o caminho à luz, né? No caso, ali representada também pela cruz, né? A
iluminação divina dos espíritos que estão ali. Então a gente busca sempre nesse formato. A vela também, ela não é assim 100% necessária. Você pode fazer coisas sem a vela, mas ao mesmo tempo você também pode fazer as coisas com a vela. E fazer as coisas com a vela tem esse significado, né, de que é a luz. Tanto é que, assim, entrando também ali naquele tema do animismo, né, a luz, o fogo, ele representa a criação, também é a morte, mas também a criação. Então, tudo nasce e tudo morre ali. Então, essa é uma relação, assim, que às vezes parece confusa para quem não sabe, né? A vela, ela representa o que ali? É boa, é ruim? E é nesse sentido, de que você está destinando sua energia em formato de luz àquele a quem você destina. É legal que, mesmo sendo cada uma dando um valor diferente, né? As duas ali tá um pouco no que o Delcin falou, né? Sobre a representação do fogo. Ô Fábio, e o que para vocês qual é o simbolismo da vela e do fogo, né? A vela ela está a ideia de ressurreição e vigilância. Ressurreição porque quando a gente abre a Sagrada Escritura, João 8, depois a gente encontra que Jesus é a luz do mundo. Essa luz ela deve sempre brilhar. Fábio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para todo mundo, sem ser o Fábio agora, mutar, porque aí ele tenta falar sem o microfone, sem o fone, direto no computador, que aí Estão ouvindo? Eu me mutei para falar o que... Desculpa, gente. Assim parece que tá bem melhor, cara. Pode continuar. Posso, né? Então, a vela, quando a gente abre as Sagradas Escrituras e vê lá em João 8:12, diz que Cristo, o próprio Cristo diz que ele é a luz do mundo. Então, a vela na igreja ela tem dois significados, que é a ressurreição e a vigilância. E no judaísmo mesmo já era utilizada as velas. Então, nós abençoamos as velas, elas são sinais de bênção, porque representam, então, o Cristo ressuscitado, que é a luz no mundo. E também essa questão da vigilância, porque a vela, ela está vigiando, ela está acesa, né? Ela vai se decompondo com o tempo, né? Tem essa questão do velar, do estar atento aos sinais do tempo. Tá. Agora, aí, a gente conseguiu resolver esse problema aí do Fábio, né? Agora todo mundo conseguiu escutar. Então agora a gente dando continuidade, essa pergunta ela nem estava no script, né? Eu fiz mais porque a gente achou interessante, né? O Gabriel tinha levantado essa pergunta. Então, a gente voltando um pouco sobre, então, a gente viu já sobre a simbologia, né, da vela, a simbologia do fogo para as religiões, para os representantes delas aqui presentes, né? Então a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre o animismo, não, desculpa, a religiosidade dos povos originários, né? E falar um pouco sobre os simbolismos que existiam e como era fazer um paralelo entre a religiosidade dos índios, né, que é dos povos originários, com das que, se a gente consegue colocar um paralelo entre as dos índios e as que existem hoje, né? O Eric tinha falado com a gente antes da gente virar live, né, ser ao vivo, ele fez já um paralelo. Eu queria que você falasse um pouco mais, Eric, porque já que tem as duas têm são parecidas, né, em relação aos símbolos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas. Nossa, me equivoquei. Você entendeu o que eu quis dizer? É sobre essa, né? Então,
Nas religiões de matriz africana, e aí assim, vale ressaltar um fator importante. O candomblé, ele é, no Brasil, um misto de religiões de matriz africana. Então, assim, tanto é que existem as nações, Queto, Gegé, né, Banto, e cada uma delas tem seus próprios nomes, suas próprias compreensões. Quando a gente traz isso para o Brasil, no período da escravidão, os escravizados, eles começam a formar assim, consensos, vamos dizer assim. E os orixás, né, como a gente conhece popularmente no Brasil, eles são emanações da natureza. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, Oxalá, ele não é uma emanação da natureza, ele é a fé. Então, é a fé em formato de orixá. Mas os outros orixás são todos, de alguma forma, uma emanação da natureza. Então, a gente tem Iemanjá, que é o mar, né? Tem Nanã, que é a mais antiga das orixás, ela é a água subterrânea, é o poço, é o lodo, entende? É a água onde se decanta os materiais. Quando a gente chega num lago, ele tem, por cima parece que é uma água límpida. E no fundo é onde está aquela sujeira, vamos dizer assim. E essa representação significa para nós o seguinte: quando nós temos o desencarne, a gente vai para o reino de Nanã. No reino de Nanã se decanta aquilo que é bom e ruim na nossa caminhada. Então, cada orixá tem uma emanação diferente, uma compreensão diferente. Oxóssi é a prosperidade porque ele é a mata. Então, é onde há o fruto, onde há a vida animal. Oxum, que é a água, ela é a vida. Porque se não há água, não há vida. Xangô, que é a pedreira, é a tempestade. A Yansan, né, ou Oiá para outros, ou até para os mesmos, são emanações da tempestade, né? Então, assim, tanto é revolta, quanto é maravilhosa. Sem a chuva também não há limpeza, não há a criação, mas também traz a fúria. Quando ela está em fúria, ela destrói. Então, uma chuva forte, por exemplo, aqui em Cambuquira, uma chuva forte tem enchente. Então, ali pode-se compreender como a fúria de Yansan. Então, cada orixá tem a sua emanação e muitas vezes a gente encontra correlações entre esses orixás e os deuses dos indígenas aqui. Então, todas essas relações, elas podem ser encontradas de alguma forma. E nem sempre é assim, Oxóssi é a mata, mas não só de mata vive a mata. Então, por exemplo, a Ossanha, como outros conhecem, que também é a folha e a cura. Ele é a cura pela folha. E aí a gente percebe uma ancestralidade no sentido de, assim, se você tem, por exemplo, um problema de circulação, um chá de alecrim resolve. E isso é o quê? Ossanha. É a emanação da natureza pelo dom medicinal das folhas, ou frutos, ou flores. Então, cada um deles tem uma relação diferente. Por isso que é engraçado se dizer que no candomblé, por exemplo, há mais orixás do que dias do ano. Mas também cada orixá tem a sua própria função, sua própria relação com a natureza e com o humano. Então, todo esse conceito do animismo, ele entra nas religiões de matriz africana. Entendi. Delcim, você tem alguma coisa para falar sobre o animismo? Sobre essa religião dos índios? Religião, sim, nossa espiritualidade? Eu queria voltar um pouco na pergunta anterior, você sobre a vela, mas eu queria saber, dos nossos convidados aí, se há algum outro simbolismo, alguma outra representação do fogo, não só através da vela, mas o que mais que o fogo representa dentro de cada religião, dentro das religiões, que estamos aqui abordando. Interessante isso também. Sueli, você pode começar respondendo isso pra gente? Você quer que eu repita a pergunta? Quero, eu não, tranquilo.
Não, que isso? Desculpe, eu não prestei atenção. Estava olhando meus colegas. Sem aqui. problema. Repete você mesmo, Del, essa pergunta. Bem, Sueli, se há, primeiramente, né, se isso acontece, uma representação, um simbolismo do fogo, no seu caso, né, no processo de religiosidade, de espiritualidade dentro do espiritismo. Se existe essa representação do fogo, não? Não, não há. Ou então como que ele é visto? Certo? Não há. Não há porque nós fazemos só as preces. São as preces que são mais interessantes, mas não tem nada com fogo. Nada. É só mesmo a questão da prece. Não, beleza. A prece é a mais importante. Fábio, você gostaria de contribuir? Lembrando que tem que... Tá bom. Já está exposto. Então, o fogo em si, ele é uma representação, assim, um símbolo dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Ele é um símbolo. A gente utiliza o fogo como símbolo de luz do Cristo ressuscitado, como necessidade para muita coisa aí, mas é sempre um símbolo do Cristo ressuscitado. E muito utilizado nas liturgias desde os primórdios, desde lá os primeiros séculos. Exemplo, a liturgia do Sábado Santo, a gente acende uma fogueira do lado de fora da igreja. A liturgia do Sábado Santo é a liturgia das liturgias, é a grande vigília pascal. Aí nós usamos o fogo, a gente acende uma fogueira, essa fogueira é abençoada e a gente acende as velas da igreja nesse dia, e tudo isso para representar o Cristo, né? Aí tem até o canto do precônio pascal, que é a proclamação da Páscoa. Então, tudo para representar o Cristo. É sempre representado, sempre procurando representar o Deus, o único e verdadeiro, e também representar a força desse Deus, o único e verdadeiro, que é o Criador do fogo. Né? Porque o fogo tem o poder, porque Deus criou o fogo. Então, o poderoso é Deus que fez. No Antigo Testamento, nós temos o profeta Esquer, o profeta do fogo. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, vocês vão encontrar o profeta Elias, que degola os profetas de Baal, que são vistos, entendidos como aqueles que querem ir contra o Deus único e verdadeiro, aqueles que pregavam diversos deuses. Então, isso é relato bíblico, né? Ele utiliza do fogo. E depois, quando Elias termina sua vida na terra, entre aspas, porque Elias é o único na Bíblia que não morre. Ele é arrebatado para o céu em uma carruagem de fogo. Então, o fogo representa ali a graça de Deus também, né? As chamas. Moisés, quando vai falar com Deus, ele não vê a Deus, porque não tem como ver a Deus, mas ele é a sarça ardente, a sarça em fogo, né? Então, o fogo, ele não é adorado, ele não é cultuado, mas ele é utilizado e nele se representa muito a força de Deus, né? As coisas de Deus. E na vela ainda representa, como eu falei, o próprio Cristo, que é a luz. Entendi. O Érico, você quer contribuir também? Eu perdi, perdão. Não, então, é que a gente estava falando, eu tinha perguntado sobre a simbologia da vela, e o Delcinho, ele foi, eu acho que ele foi mais conciso, ele quer saber se tem com a simbologia do fogo, ou se há uma diferença entre a simbologia da vela e a simbologia do fogo. Então, a simbologia, eu acredito que não há, pelo menos eu não encontrei até hoje uma diferença na simbologia. Mas a vela, ela tanto representa o fogo, e o fogo representa a luz, quanto ela representa a fé. Então, por exemplo, quando a gente tem um fator contrário ao positivo, né? Assim, a gente tem um espírito de baixa vibração, um espírito que pretende fazer o mal, a gente também faz a passagem do passe, né? Para quem já foi num terreiro, já viu que muitas vezes acontece isso, você passa a vela em volta da pessoa e depois quebra ela. Quebra no sentido de eu não tenho fé em você. Eu não acredito no seu poder.
você não tem poder nenhum sobre mim. Então também tem esse efeito que é a parte do fogo, né? E aí tem esse fator interessante de se levar em consideração, que ocorre muitas vezes. Então, assim, diversas coisas diferentes, a gente tem essa situação do quebra-vela. E aí representa algo além do fogo, da luz. Entendi. Muito interessante, gente. Obrigado pela contribuição de todo mundo. Agora a gente vai passar para o terceiro bloco, que a gente vai falar um pouco sobre como a religiosidade, né, e como a história da nossa cidade como as duas se juntam, né? Aqui a gente falou um pouco sobre a história da cidade na nossa live anterior, né? A origem da fazenda Boa Vista, né? E das Três Irmãs. Desculpa. E como a gente, quem quiser ver sobre a história mais detalhadamente, tem no meu perfil aqui da onde você está vendo essa live. Só se eu olhar mais para trás um pouquinho na minha timeline, você vai ver a live anterior. E no YouTube também tem no dispositivo sonoro, que também a gente vai colocar o link aqui. A gente conta um pouco melhor a história da cidade, né? Mas agora a gente está tendo esse novo enfoque, que é o enfoque da religiosidade, a gente vai começar focando nessas religiões mais, como que eu posso dizer assim, nas politeístas, né? A gente chega até nas politeístas no início da cidade, contando um pouco sobre essa fazenda Boa Vista. A gente chega nos escravos, né, que eles vieram aqui para a cidade para ajudar na construção da cidade. Ajudar não, né, foram escravizados, mas fizeram parte, né, da construção da cidade. E aqui no Brasil, por causa da igreja, a igreja católica, ela foi e é ainda, né, a maioria da população é católico. Então, quando o povo que veio da África, oprimido pela escravidão e todo os tipos de sofrimento que podia ter um ser humano, né, eles também foram oprimidos da sua religião, né? E a gente via que as práticas religiosas dos escravos, elas tiveram de ser disfarçadas, né? Elas tiveram que elas tiveram até que, vamos dizer assim, igual o Eric havia falado pra gente, as divindades das religiões negras, as religiões Desculpa, tá com problema no microfone? Ah, tá. As religiões de matriz africana, elas tiveram que passar pelo que foi chamado de sincretismo religioso. Eu queria que o Delson falasse um pouco pra gente desse sincretismo religioso, o que é, o que significa. Bem, esse sincretismo religioso, eu não sei se eu sou a melhor pessoa a falar aqui entre os convidados, mas nada mais é do que nomes diferentes, né, para entidades ou deuses ou referências espirituais, né, que cada religião vai incorporar dentro da sua doutrina, dentro da sua perspectiva de mundo, só que com nomes diferentes, né? E eu acho que seria mais interessante a gente ouvir os convidados falar sobre isso, porque cada religião, vamos falar talvez do mesmo Deus ou dos mesmos deuses, porém com nomes diferentes. Isso que é o sincretismo religioso, que é a mudança ou adequação. Acho que a melhor palavra seria essa. Acho que a melhor palavra seria a adequação, né, de nomes diferentes para determinados deuses ou representações
ou divindades, né, dentro de sua estrutura religiosa. Nesse sentido. Eric, você podia ajudar a gente, então, a definir melhor o que é o sincretismo religioso e por que ele existiu aqui no Brasil? O sincretismo religioso, ele, assim, é exatamente isso que o Delson falou, né? É uma adequação para a nossa realidade aqui. Como a gente sofria, por exemplo, as religiões de matriz africana sofriam, né? A intolerância religiosa ainda sofrem. Então, assim, foi uma forma de adequar a gente mudar um pouco essa concepção, né? Para diminuir esse espectro da intolerância, né? E aí, consequentemente, do racismo estrutural. Por exemplo, um fator interessante é que dentro das religiões de matriz africana também não há sincretismo em algumas das suas vertentes. O candomblé não tem sincretismo, mas a Umbanda tem. E a Umbanda também alterna esse sincretismo de acordo com a sua localidade. Assim, na Bahia, Ogum, né, que é senhor dos caminhos, é senhor da comunicação, vamos dizer assim, entre nós que somos humanos e aquele caminho que a gente segue. Então ele tanto abre quanto fecha, decide, bota um obstáculo para a gente superar ou não. Ele é conhecido no Rio de Janeiro como São Jorge e na Bahia como São Sebastião. E aí, opostamente a isso, Oxóssi, que também é um orixá tanto da Umbanda quanto do Candomblé, na Bahia, ele é São Jorge, no Rio, ele é São Sebastião. Então, assim, tem algumas mudanças, porém elas não são assim tão definitivas, são mais para disfarçar essa perseguição que a gente seguia nas nossas crenças. Porque, assim, antigamente você não podia dizer estou indo fazer um culto a Xangô. Mas se você dissesse que você estava indo fazer um culto a São Jerônimo, aí estava tudo bem. Então, existia esse conceito, né, sobre a passabilidade da perseguição. Então, por exemplo, assim, eu sou do Rio de Janeiro, sou criado em São Gonçalo. Lá, quase toda pessoa de Umbanda ou Candomblé que é devota de Ogum fala que é devota de São Jorge e se diz católica, para disfarçar essa perseguição. Também não é algo que vem dos escravizados, ela nasce com a Umbanda. E a Umbanda, ela nasce cristã. Ela não nasce de matriz africana. A matriz africana entra depois na Umbanda, pelo fator seguinte: na Umbanda se abriu as portas para a incorporação dos santos. No Candomblé não havia incorporação do santo. Então abre essa opção de incorporação do santo, e aí, com isso, a Umbanda vai se tornando uma religião de matriz africana. Isso também não é coisa assim desse século. É coisa de meados de 1800, por aí, em diante. Então, ali já o sincretismo tem algumas denotações que não são únicas do fator esse santo é parecido com esse orixá, nas suas denominações, mas também uma forma de disfarçar a perseguição. Desculpa, esqueci, mutado de novo. Tá, então, gente, a gente viu, né, sobre o sincretismo, a gente viu porque aqui na construção da nossa cidade, a gente teve assim como aqui na cidade, assim como em todo o Brasil, a gente teve esse problema, né, que os escravos, além de terem essa opressão em seus corpos, eles também tiveram essa opressão em relação à religião deles. Mas agora a gente voltando, a gente estava tendo uma visão bem mais ampla até agora de como foi a história, né, das religiões, e a gente deu um enfoque nas religiões de matriz africana até agora e dos povos originários, para a gente contar a história, né, desde o começo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a cidade. E a gente queria pedir para a Sueli e para o Fábio contarem para a gente um pouco mais sobre a história de como a Igreja Católica ela conseguiu ajudar
né, na construção aqui da cidade, e eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história da primeira igreja e da construção da igreja, construção da matriz, e como que foi o povo aqui, né, ajudando, e como que foi a história dessa construção. Eu queria começar com a Sueli, né? Você já tem livros aqui sobre a história da cidade. Eu queria que você contasse Primeiros mais velhos. Oi? Primeiro... Primeiros mais velhos. O Fábio depois, porque ele é mais jovem. Não, primeiras damas. Aqui eu vou começar falando de uma forma geral de Cambuquira. Contam os nossos avós que a cidade começou assim. Primeiro, as águas minerais brotaram por acaso. Aí, os tropeiros que vinham naquele lugar ali, onde tem parte das águas hoje, eles viram aquela água, alguns acharam com um gosto muito bom, outros acharam com um gosto ruim, que isso acontece até hoje. Há pessoas que não gostam, há pessoas que têm dor de barriga, não é verdade? Então, assim, a cidade foi nascendo, era um arraial. Aí fizeram uma igreja simplesinha, perto dessa igreja matriz hoje. E aí colocaram um padre lá e depois construíram essa igreja, que é uma igreja bonita, em 1920. E o que consta nos livros anteriores aos meus livros é o seguinte: o que predominava era a religião católica. Então, nós temos, por exemplo, nas Congonhas, não sei se vocês já ouviram falar, o cemitério dos escravos. Então, era um cemitério que é o seguinte: os escravos, quando morriam, os senhores enterravam naquele lugar para não enterrar junto com eles na cidade, que era São Gonçalo, Três Corações, Cambuquira. E existe até hoje, e há muitos casos de assombração que eles contam, não é? Que é a linguagem do povo, e eu estive lá diversas vezes, fui lá para poder escrever, e o que acontece é o seguinte: existe uma igrejinha onde eles rezam o terço todo dia 13, que é o dia de Preto Velho, 13 de maio, né? Eles rezam. Então, nas Congonhas tem essa parte da religião. Outra coisa, na igreja matriz é uma curiosidade. Existe uma lápide na entrada da igreja. Você entra na igreja e pisa, ninguém sabe disso. Pisa numa lápide que foi uma condessa chamada Condessa de Canindé, que a família doou para a igreja, porque a igreja, antigamente, recebia algumas pessoas, mas no final da igreja. Tanto é que as pessoas, quando vinham do jogo, porque Cambuquira havia muitos cassinos, 5 cassinos, as pessoas vinham do jogo, tinham medo de passar ali perto da igreja, porque perto da igreja era cemitério, atrás da igreja. Então, tem essas coisas que são muito interessantes, que são ligadas à religião. Outra coisa, eu fiz um jornal para a prefeitura durante muitos anos, chamava A Estância. E eu tinha que colocar uns assuntos diferentes, porque Cambuquira já tem um jornal do Silvio Brito, que é um jornal muito bom, muito interessante, e que o Silvio coloca as novidades já há muitos e muitos anos. Eu, inclusive, fui colaboradora desse jornal há muitos anos. Depois, tive mais coisas para fazer, deixei de ser colaboradora. Mas, nesse jornal A Estância, eu tinha que buscar umas novidades. Aí eu fui buscar umas tocas. E as pessoas, essas tocas, eram muito interessantes, porque acontecia o seguinte: eu visitava, tinha, por exemplo, a toca do chapéu. Aí eu entrei nessa toca do chapéu.
muito interessante lá dentro e tudo. Toca da Sabina. A Toca da Sabina, essa mulher, ela dançava cateretê. Era uma mulher que dançava cateretê dentro da toca. E essa outra toca que eu acabei de dizer, do chapéu, eu esqueci de completar, que era uma toca que essa senhora, essa velha, recebia espírito. Então, a toca tinha umas garrafas de pinga e tinha uns copinhos. Quer dizer, garrafa, nessa altura, já não tem mais pinga, mas tinha os copinhos para as pessoas, depois que assistiam à cerimônia, ao passe e a essa coisa toda, elas tomavam um golinho de pinga. E era uma toca pequena, que naturalmente podia, mais de 10 pessoas não cabiam lá. Deviam frequentar 5, 6 pessoas só. Mas são coisas interessantes de Cambuquira que as pessoas não sabem. Por exemplo, essa questão de entrar na igreja e colocar o pé nessa lápide. Esse cemitério dos escravos, eu sempre estou escrevendo sobre ele, sempre contando, inclusive no Facebook. Então, são as peculiaridades de Cambuquira que as pessoas não se atêm a contar. Agora, tudo começou ali na fazenda das Três Irmãs, onde é hoje o Hotel São Francisco. E moravam lá Ana, Joana e Francisca Goulart. Eram solteironas. E elas, quando morreram, deixaram para os escravos. Tinham uns escravos e elas deixaram. Naquela época, os escravos já não eram mais escravizados. Trabalhavam só para elas. E os escravos viram, de repente, desapropriada essa fazenda. E eles foram para o marimbeiro. Foram, então, viver no marimbeiro. A questão da história de se chamar Cambuquira, há duas versões. A primeira versão é que lá no marimbeiro havia um indivíduo chamado Cambuquira, e ele vinha muito para Cambuquira. E a outra versão é que esse chamava Cambuquira e os escravos vendiam Cambuquira, que era o broto de abóbora. E muitas pessoas faziam sopa, fazem até hoje, sopa, ou então comem refogada a abóbora. Essa parte da abóbora, que é o broto de abóbora. Então, a origem de Cambuquira é essa. Agora, o que mais que eu posso falar? O que mais que você quer que fale? Hein, Diego? A gente queria saber um pouco sobre como vamos dizer assim, a Igreja Católica, como a construção dela e os personagens que ajudaram na sua construção moldaram a história da nossa cidade. Na época, foram mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas que ajudaram. Existe até na biblioteca uma fotografia das 6 pessoas. A religião católica predominou. Tinha a religião católica e era a religião católica que predominava mesmo. Se existia algum terreiro de Umbanda ou algum de Candomblé, alguma coisa assim, disfarçadamente, uns 5 lugares, mas o que predominava era a religião católica. E essas 5 pessoas formavam a comissão da igreja e ajudaram a construir a igreja e ajudaram na construção, na pintura e em tudo que era possível. É essa a situação da igreja. Sempre o catolicismo. Mais alguma coisa, Diego? Eu vou passar para o Fábio para ver se ele pode Quem sabe, Fábio, você me faz alguma pergunta, eu posso dizer. Isso, também quem quiser fazer pergunta para quem quiser fazer pergunta, eu estou às ordens. Se eu souber, eu respondo. Tá, Fábio, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre como a história da cidade e a história da Igreja Católica estão relacionadas. Um minutinho só, Fábio.
Tudo isso que eu acabei de dizer está aqui nesse livro, Casos, Causos e Acasos de Cambuquira. Tem no Parque das Águas. Então, a live não é para isso, mas é para saber que a história de Cambuquira consta nesse livro. E tem um outro chamado Um Dedo de Prosa sobre Cambuquira, que também fala sobre a história. Pode perguntar, Fábio. Não, o Fábio vai falar sobre a paróquia. Desculpa, pode falar. Então, a criação da nossa paróquia foi no ano de 1882, 30 de dezembro de 1882, que foi criada a paróquia. Porém, a comunidade católica já existia há mais tempo. A comunidade já era perseverante aqui há bem mais tempo. E essa comunidade que a Sueli fala aí, que construiu a primeira igreja, aquela igrejinha que a gente já viu que fica do lado ficava do lado da igreja na praça. E essas comunidades, elas eram realmente fervorosas, porque tudo que acontecia era ao redor da religião, ao redor da igreja. Era desde o nascimento até o sepultamento. Então, as comunidades, elas conviviam, elas cresciam em graça, cresciam em fé, cresciam como fraternidade mesmo, elas eram verdadeiras fraternidades. E tudo isso que fez com que nascesse, então, a paróquia São Sebastião, em Cambuquira, né? E depois dessa paróquia, que foi crescendo, né, surgiram também outras comunidades aqui dentro da nossa cidade, que até os dias de hoje influenciam a nossa cultura religiosa. A nossa cultura em Cambuquira, ela desde o 1º de janeiro até o 30 de dezembro, as grandes festas, os grandes encontros são religiosos. A gente começa com a Folia de Reis, que já tinha naquele tempo da igrejinha, porque as pessoas eram já devotas de Santos Reis naquele período, né? A devoção já tinha, e depois, no decorrer do ano, vai tendo várias outras cerimônias aí, colaborando para o enriquecimento cultural da cidade, para o desenvolvimento cultural da cidade. Uma coisa importante de se falar é o seguinte, eu não saberia dizer agora aqui, porque eu não tive como pesquisar, como que foi a vinda do primeiro padre para Cambuquira. Mas naquela época, a nossa região pertencia à Arquidiocese de Mariana. Tudo que era da Arquidiocese de Mariana, quando foi criada a paróquia de Cambuquira. Então, Cambuquira foi criada ainda dentro da Arquidiocese de Mariana. Depois, tem-se a criação da Diocese de Pouso Alegre, que hoje é a Arquidiocese de Pouso Alegre. Então, tudo que era registro aqui ia para Pouso Alegre. Depois, tem a criação da Diocese da Campanha, que já está fazendo 113 anos. Então, Cambuquira passa a pertencer à Diocese da Campanha. Até um fato interessante é que o bispo de Campanha, da Diocese, Dom Ferrão, na época parece que ele era padre em Cambuquira, quando ele foi nomeado bispo da Campanha. E ele até fez o casamento de uma senhora que era famosa na época já, tal da senhora Dona Terezinha, se eu não me engano, ela foi uma vereadora na cidade, né? Foi até ele quem fez o casamento da Dona Terezinha. Então, a comunidade católica que foi crescendo assim, diante da vivência dos sacramentos, que aos poucos também foram sendo meio que esquecidos. E Cambuquira se tornou, com o passar do tempo, embora o catolicismo ainda seja forte, é uma cidade muito sincretista. O sincretismo tomou conta da realidade religiosa. Hoje a gente diz que Cambuquira é católica em partes, né? Porque as grandes festas são católicas. Né? O povo, a grande maioria, busca o batismo, mas ela não é uma cidade tão católica mais. Não é mais, não. Né? Ela é bem sincretista.
No entanto, por conta da realidade religiosa ainda envolver muitas pessoas, né, a questão da devoção aos santos, da devoção ao padroeiro, né, por conta de ainda ter um padroeiro na cidade, né, a própria igreja matriz, que é uma igreja que é muito fotografada, que é muito vista, que é um contato na cidade. Então, por conta de tudo isso, ainda pode-se dizer que o catolicismo ainda é um número maior, religiosamente falando. Mas as filosofias como o espiritismo, e aí dentro do espiritismo as várias linhas do espiritismo, né, o kardecista, o umbandista, o candomblé, essas filosofias de vida, elas já adentraram muito ao povo de Cambuquira. Eu acho que, não sei se eu respondi como é que, mas é isso daí. Não, foi muito legal. O Diego, pode falar? Pode falar, Celi. Aqui, o primeiro padre foi dia 29 de setembro de 1894. O nome dele é Francisco de Paula Araújo. Viu? 1894. Outra coisa que eu quero dizer, não foi o espiritismo que aumentou em Cambuquira, não. O que aumentou em Cambuquira foi igreja evangélica. Tem muita igreja evangélica. O Celi, o Eric, ele queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Diga. Então, era uma pergunta sobre a origem do nome de Cambuquira, né? Que eu conversei durante um tempo com a Ana Paula, né, que é a presidente da ONG, e ela estava me contando sobre uma pesquisa de que Cambuquira nasce do termo cumbuca também. É uma das possibilidades, né, de que nasça do termo cumbuca, que é fazer, né, uma concha com as mãos para pegar essa água que brota do chão. Então, essa era uma das explicações, né? Uma outra coisa. O que acontece, depois as pessoas começam a inventar, sabe como é? Apareceu um rapaz aí que disse que fez uma tese e ele colocou uma porção de coisa falando sobre Cambuquira e tal, fez um livro. Agora, o mais certo, que vem no livro do Dr. Manuel Brandão, não é nem no meu livro eu copiei do Dr. Manuel Brandão, isso que eu vou dizer aqui agora. Ele diz essas duas hipóteses, que um indivíduo chamado Cambuquira vinha muito para a cidade, morava no Marimbeiro. Primeira hipótese. Segundo, que os escravos vendiam na rua o broto de abóbora que chama Cambuquira. São essas duas. Agora, concha, essas coisas aí não tem, não. Viu? Então, o que eu soube, né, que também faz parte de um artigo científico, e quando a gente trata de ciência, né, vem com as suas justificativas científicas. Então, assim, aí já não sei até onde pôr. E sobre as religiões, né, aí eu gostaria de ressaltar que até a década de 40, as religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Então, assim, até onde a gente sabe o que era e o que não era quando trata-se de algo que era criminalizado. Né? E são tão bonitos a religião da Umbanda, tão bonita, tão colorida. Eu acho lindo. Agora, nesse livro meu aqui, eu digo na primeira página, não há nada mais bonito do que as mãos em concha recebendo a água mineral de Cambuquira. Será que não é por isso? É engraçado que essa parte essa parte que o Eric citou da história, ela está realmente baseada no artigo científico, que a gente falou até na... Pois não, mas é que eu estou te dizendo. Começaram a aparecer outras tantas conversas. Inclusive, esse indivíduo que esteve aqui trouxe uma tese de mestrado que ele fez dizendo sobre um estudo
entre o que era, o que significava Cambuquira. Então, aparece muita coisa. Mas o que é verídico são esses dois que eu acabei de dizer, que são do Dr. Manuel, que foi um indivíduo, um grande médico de Cambuquira, que fez um estudo muito grande sobre a água mineral, e estudou e tem muitos livros publicados. Eu sigo, então, o Dr. Manuel Brandão. O Manuel Brandão, inclusive, foi o primeiro prefeito, né, da cidade. Foi. Não. O Raul Sá. É o Raul Sá. Raul Sá que foi o primeiro prefeito. É meio parente dele, por isso que você está fazendo confusão. É meio parente. Então, surgiu aqui uma pergunta da Ana Paula. Ela foi até que ela esteve aqui com a gente no podcast passado. Sim. E ela fez uma pergunta aberta para todo mundo. Então, eu queria ouvir a resposta de todo mundo. A pergunta dela é: quero que, mais do que ouvi-lo sobre a relação da religiosidade com o território, que é a Cambuquira, né, no nosso caso, ouvi-lo sobre a relação de cada um dos sistemas de crença com a ancestralidade. Bom, eu já disse, a minha opinião é a seguinte, é que Cambuquira sempre foi a religião católica imperando. Agora, de uns tempos aí, o espiritismo apareceu ali e aqui. E, ultimamente, nós temos muitas igrejas evangélicas na cidade. É isso que eu posso acrescentar. Agora, eu espero que os meus colegas acrescentem melhor. Tá. Eu queria que olhando aqui pela ordem aqui das câmeras, eu vou pedir para o Eric, então, para ele responder essa pergunta. Você quer que eu repita? Eu acho que ela está na tela aí, né? Não, tá na tela. Tá bom. Então, assim, o sistema de crença, né, envolvendo a ancestralidade, para mim, esse foi o que melhor se encaixou. Teve um problema aí na tela. Pô. Aí. Com a minha ancestralidade, né, eu me sinto assim, principalmente quanto a Umbanda, ao Candomblé, a Quimbanda, né, eu me sinto assim, tanto gratificado quanto ao mesmo tempo triste. Gratificado porque tenho a oportunidade de sentir a ancestralidade do meu povo. Ao mesmo tempo que não me sinto tão confortável por saber que tanto fomos proibidos, quanto também fomos, e muitas vezes, né, escorraçados, e muitas vezes postos de lado sobre a nossa religiosidade, né, como algo, como posso dizer, demoníaco, talvez, assim, como se fosse sempre um crime ser o que somos. Mas somos o que somos. Essa ancestralidade, essa religiosidade é parte de nós. Antes de me converter a Umbanda, eu era ateu. Não compreendia a noção de um único Deus. Então, para mim, foi muito importante quando descobri a Umbanda, tanto por esse fator, quanto pelo que aconteceu na minha vida, né, depois de ter me convertido. Então, para mim, assim, é maravilhoso, ao mesmo tempo que não considero que a Umbanda e o Candomblé sejam religiões que estão fora de um patamar de classificação religiosa na cidade. Porque o terreiro que tem aqui para baixo da minha rua, né, no Brechó, famoso na cidade e na região, vem gente de toda a região. Então, assim, não acredito que se possa considerar que um terreiro que venha gente de várias cidades diferentes não tenha importância tanto social quanto histórica e ancestral sobre a nossa cidade. Tanto ele quanto vários outros terreiros, como o do Eduardo, na Figueira, como houveram outros, tanto lá para o lado do antigo quartel, quanto para o Alto da Lavra, já houveram terreiros, já tiveram terreiros ali. Então, acredito que, assim, tanto é uma dificuldade para nós sermos da nossa religião, ter a nossa ancestralidade na cidade, quanto, ao mesmo tempo, fico muito feliz de que consigamos, aos poucos, mais espaço. Né? Porque, querendo ou não, se proliferam outras instâncias religiosas, mas a nossa não. Por que a nossa não?
Então, aí fica uma questão para quem nos assiste, para quem participa aqui como debatendo na nossa live, né, sobre qual é a real importância das religiões de matriz africana na nossa cidade e também sobre o que acontece para que tenha tanto preto na nossa cidade e tão pouco preto conhecedor da nossa ancestralidade. Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre essa pergunta da Ana Paula. Eu entendi a pergunta, mas eu não estou conseguindo ler. Eu queria ouvir de novo a pergunta para mim poder... Tem como? Quero que, mais do que ouvi-lo sobre a relação... desculpa, volta para a minha pergunta anterior, Jean. Quero que, mais do que ouvi-lo sobre a relação da religiosidade com o território, ouvi-lo sobre a relação de cada um dos sistemas de crença com a ancestralidade. Então, quando a gente fala nessa questão da ancestralidade, a gente tem que, dentro do cristianismo, nós temos que compreender muita coisa. Porque, o cristianismo, ele nasce na Palestina, depois ele vai à Europa, depois ele vai para a parte da África, depois vem para a América. Então, se eu pensar num sentido somente de raça, de etnia, eu sou negro. Eu poderia somente por conta da cor, da pele, falar que eu teria muito mais a ver com religiões de cunho africano. No entanto, o próprio cristianismo ele também vai na África, né? Ele vem para a América depois de ir para a África. Então, e quando ele vem para a América, ele já tinha, dentro da devoção cristã católica, muitos santos que são negros. Começamos aí até pelo Santo Agostinho, né? Quando a gente fala de Santo Agostinho, que é o grande filósofo do cristianismo, né? Então, o cristianismo é uma religião que ele procura fazer a inculturação. Ele procura sempre fazer a inculturação, que é diferente do sincretismo. Ele faz a inculturação. Por exemplo, quando a gente ouve falar do cristianismo na América, continente latino-americano, que é um continente indígenas, podemos afirmar, a gente lembra que quando na Europa nasce o protestantismo com Martinho Lutero, em que começam as pessoas deixarem a Igreja Católica, não muda de religião, mas muda de igreja, né? Eles não saem do cristianismo, mas continuam no cristianismo, mas abraçando de maneira protestante. Aqui na América, há grande conversão com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México. Lá no México, depois que a Virgem de Guadalupe aparece, por meio dos próprios indígenas, houve o maior número de conversão ao cristianismo de todos os tempos, né? De toda a história do cristianismo. Então, é uma relação mais voltada para essa questão espiritual mesmo, né? E quando a gente lembra que o cristianismo, ele prega embora ele prega a unidade de nós como irmãos, né? Nós cristãos como irmãos, né? Então, tudo isso vem somente a enriquecer, né? Irmãos no sentido de filhos do mesmo Pai, né? Filhos de Deus. Tudo isso vem somente a enriquecer. Entendi, obrigado. Gente, eu vou fazer o seguinte, a gente já até passou do horário da nossa live, então a gente vai... as perguntas que a gente vai passar agora, elas já são direcionadas no que a gente queria passar com a pauta, já também, mas a gente vai abrir também. Quem quiser fazer perguntas, só mandar pergunta aí pra gente na live, tá? Que aí o Jean vai colocar. Se você quiser que seja aberto para todo mundo, você não precisa colocar o nome de ninguém. E se você quiser que seja direcionado para uma pessoa específica, coloca o nome dela na pergunta. Beleza? Então, o Gabriel perguntou
ele gostaria de saber como que surge a prática de cada um com a sua religiosidade em Cambuquira. Você quer já emendar essa resposta, Fábio? Posso. Bem, a minha família ela é católica, né? A minha família sempre a maioria é católica. E aqui na minha cidade, a minha família, antigamente, minha bisavó, tinha Folia de Reis. Né? Folia de Reis. Como eu estava falando no início, quando eu estava falando um pouco a respeito da influência do catolicismo dentro da cidade, eu falo que o catolicismo dentro de Cambuquira, ele é um catolicismo mais voltado para a questão popular, a religiosidade popular que tem em Cambuquira. Então, a gente já nasce praticamente dentro dessa religiosidade popular. É a congada, é a festa do divino, é a folia de reis, né? Folia de reis que vem de uma origem europeia, depois a congada, que tem essa mistura da africana, que aí existe a inculturação, né? A gente faz a inculturação, tem essa festa que eu grupo, né? Depois, questões políticas quiseram mudar para novembro, mas não tem nada a ver com a realidade da festa mesmo, né? Semana Santa, também, que tem muita religiosidade popular, embora a Semana Santa ela seja um calendário litúrgico, né? Mas tem dentro da Semana Santa voltado para religiosidade popular. Então, eu, criança, né, começo a ver esse histórico por conta da própria família, né, e, sobretudo, dentro dessa religiosidade popular. Entendi. Eu vou seguir a ordem aqui. Eu gostaria de pedir para a Sueli agora. Você quer que eu repita a pergunta, Sueli? Não, eu estou lendo aqui. Ó. Olha, é o seguinte, no Espiritismo, nós temos como base a caridade. E então, aqui no Centro Espírita Cristão, que foi inaugurado na década de 1960, nós temos como a palavra primordial a caridade. Então, há tempos atrás, a gente servia uma sopa. Hoje, quem serve sou eu, pão às sextas-feiras para as famílias carentes. E nós temos uma creche que funciona com 50 crianças e que eu estou com uma dor muito grande no coração, porque ela está fechada desde março. Então, as criancinhas que têm 4 refeições, que comem lá do bom e do melhor, porque nós temos uma excelente cozinheira, as crianças não estão lá, estão nas suas casas, sendo que as mães têm que trabalhar. Como que essas crianças estão? É uma grande preocupação da minha vida. Então, eu tenho rezado, pedido muito a Deus para que acabe essa Covid-19, para a gente poder retornar para continuar a fazer a caridade. Então, fazemos as nossas preces, as nossas orações e estamos sempre ligados a essa creche e fazendo o que nós podemos fazer de melhor para 50 crianças da cidade. É isso. Muito obrigado. Pode falar. Então, a minha prática, né, com a religiosidade, ela nasce em Cambuquira mesmo, né? Eu não era religioso antes. E, assim, ela nasce de um fator um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, né? Minha mãe sofreu uma doença, né, durante muito tempo, e o tratamento apareceu quando ela foi ao terreiro, né? E aí diminuiu, né, gradativamente ali as suas dores, né? Não que hoje não há dores, mas diminuiu exponencialmente. E era uma doença degenerativa, que era artrite reumatoide. E o Mulu, né, por intermédio do caboclo, da cabocla, né, passou o trabalho para minha mãe do cuidado com o alecrim do campo.
E aí, mais uma vez, né, aparece o animismo, que é o tratamento pelas plantas, né, pelas ervas. E o alecrim do campo, coincidentemente, né, depois ela foi pesquisar e descobriu que o alecrim do campo, quando as abelhas elas passam a polinização, né, e toda a extração do pólen do alecrim do campo, elas produzem o... Nossa, esqueci o nome agora. Própolis verde. O própolis verde atenua as dores da doença. E aí, isso comprovado pela Unicamp, né? Posteriormente, depois produzido em território nacional. E aí foi quando eu falei assim, realmente, essa religião aí eu acredito nela. Depois do que ela fez, eu acredito nela. Então, a partir daí, eu passei a ser devoto, né? E depois disso, posteriormente, me apaixonei, resolvi estudar cada vez mais, entender cada vez mais sobre essa relação entre as religiões de matriz africana e toda a relação com a natureza, a relação com o homem e também com aquilo que é mais importante em nós, a mente. Que sempre, né, quando eu tenho os meus trabalhos com o santo sempre afirma que a mente ela é o porta-voz da nossa vida. Se a sua mente não é saudável, aos poucos cada coisa definha. Então ali eu compreendi, né, essa prática da minha religiosidade, compreendi como eu deveria seguir ela e fui me apaixonando cada vez mais. Legal. Já passa, coloca a próxima pergunta. Ah, beleza. A pergunta do Vantuir Ferreira. O Érico já pode continuar, pode deixar o Érico aí, que já emenda. Boa noite. Gosto muito da corrente marxista em relação à religião. Compreendo como uma certa forma de alienação, embora seja católico. Salvo engano, Weber acreditava que a religião entraria em declínio através do processo de racionalização. A pergunta é: a religião realmente está ou estará em declínio? Muito obrigado, Vantuir, por essa pergunta, né? Eu também sou um seguidor da corrente marxista, apaixonado por Weber também, e acredito que, assim, quando Marx trata, né, sobre a alienação, e aí entra a religião sobre esse fator, a gente leva em consideração também uma outra questão, que é como não ser alienado. Não há não ser alienado. A gente sempre é, de alguma forma. E a alienação é aquele prazer que quando a gente ignora o escopo do que é a vida, seja social, política e econômica. Então, a religião, no meu conceito, né, na minha compreensão, ela é uma forma da gente fugir dessa constante pressão social. Não que assim, a sociedade chegue sobre nós e fale você deve fazer ou não fazer, mas ela delimita espaços. Esse tipo de coisa você não faz, esse tipo de coisa você faz, você deve seguir aquele molde, ou então você sempre vai ser considerado o diferente, o pária, ele não tem uma identidade. Então, quando a gente está dentro de uma religião, a gente tem essa noção, a identidade. Essa é a minha identidade. Então, quando pratico a manutenção dessa minha identidade, eu me alieno dos fatores da vida externa. Então, quando um católico como o Fábio entra na igreja, ele busca Deus, busca esquecer aquilo que está fora. Assim como eu, quando entro num terreiro, busco esquecer aquilo que está fora. Então, seguindo essa lógica, a religião nunca estará em declínio. Ela é um dos fatores principais, primordiais da natureza da sociedade. Obrigado. Agora a gente passa a palavra para a Sueli. Você gostaria de responder essa pergunta, Sueli? O marxismo? Isso, essa que está na tela. Não, você pode me fazer outra pergunta. Tá. Sobre essa corrente marxista, essa parte de alienação, deixa o Fábio responder. Bom. Pode falar, Fábio.
a religião, assim, eu vou falar dentro do cristianismo, do catolicismo. O catolicismo, ele nunca esteve em declínio. Se a gente for observar a história do catolicismo, do cristianismo, ele nunca esteve em declínio e não está em declínio. Por quê? Ele nasce na Palestina, vai para a Europa. Lá ele cresce. Depois, quando começa a ter o nascimento do protestantismo, que o povo pode falar assim, o catolicismo começou a perder fiéis. Aí vem para a América, na América cresce. Hoje pode falar assim, na América está perdendo fiéis por conta do protestantismo, né? Também, novamente, protestantismo. Mas tem um grande número de cristãos católicos surgindo cada vez mais nos países, na Oceania, por exemplo. Então, as Filipinas tem católico que, hoje, por exemplo, eu trabalhei com padres que cuidam de imigrantes, que trabalham com migração, e aqui no Brasil, a maior parte dos que estão vindo trabalhar com migração vem das Filipinas, está crescendo. Então, o Karl Marx, ele erra em muita coisa, e ele erra nisso daí também, né? Ele bebe muito dessa ideia cristã, o Karl Marx, né, da unidade, mas ele erra em muitos pontos, e esse é um ponto que ele erra, quando ele fala dessa questão do declínio. E as pessoas estão cada vez mais não deixando de ser religiosas assim. Podemos falar o seguinte, as pessoas, elas não estão mais querendo procurar uma espiritualidade como em Deus. Isso pode ser verdade. Aquelas que ainda não tiveram um grande aprofundamento na fé, né? Mas elas não estão deixando de buscar a religiosidade. O que é religião? Religião é tudo aquilo que nos une a Deus, ao modo, o meio de procurar unir-se ao sagrado, né? E procurar esse Deus. Religião é isso também. Então, podemos afirmar que ela não está em declínio, não. Só acrescentar uma coisinha aqui, rápida, que quem diz sobre o declínio religioso é Weber. Fala em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Marx fala sobre o conceito da alienação, mas o conceito da alienação é a fuga da realidade. Não necessariamente que essa realidade seja boa ou ruim. E que a religião por si só também seja boa ou ruim. Mas de que ela é uma forma da gente esvaziar o espírito, a alma e a mente sobre o que a gente passa fora disso. A gente pode não ter um dia bom, mas quando a gente vai na igreja, no terreiro, no centro de espíritas, a gente busca, né, essa exaltação divina. Então, ali, mais da iluminação divina. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao Delcim para ele... Pode falar, Delcim. Você tinha caído, agora voltou. Eu tô com um problema aqui na conexão, vocês me desculpem. O áudio tá tranquilo? Dá para ouvir? Tá bom. Pode falar. Tá, eu vou tentar responder pelos meus estudos, pela minha visão de mundo e como se tratam de filósofos também. Essa é uma pergunta um pouco complicada, né, na questão de declínio. A pergunta é, a religião realmente está ou estará em declínio? Qual religião? O que no sentido de religião, né? Eu acredito que, né, cíclico, algo, né, na história humana e tudo mais, nós passamos por momentos cíclicos. E talvez algumas religiões, algumas doutrinas, elas estejam menos, como é que eu posso dizer, menos tão fortalecidas como eram um tempo atrás. Mas tem até uma piada que a gente brinca entre, né, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia, é muito diferente, entre os estudiosos em filosofia, que pode ser que daqui a 200 anos não exista mais psicólogo, mas ainda existirá padres, pastores ou, desculpe porque eu não sei falar os outros nomes, no caso, Eric, né, entidades, isso ainda irá existir. A grande questão, né, o Fábio disse antes uma coisa muito interessante, que é a palavra religare. O ser humano parece que é algo intrínseco do ser humano, da humanidade mesmo, ter essa busca, ter essa
essa vontade mesmo de se encontrar com algo além do que é aquilo que nos cerca, da mera realidade. O Aristóteles vai chamar, né, a realidade tal como ela é. E a minha opinião, vamos dizer assim, eu acredito que não, que a religião pode estar em um declínio no sentido, a gente olhando agora para o micro, mas no macro, não. Não acredito que as religiões vão acabar, porque é uma coisa interna do ser humano. Tanto é que nós vivemos hoje, né, nós temos o cientificismo. O cientificismo não deixa de ser uma religião, né? Você pega a ciência como religião. As pessoas adoram a ciência, de certa forma. Então, depende, é aquilo, de dar nome aos bois, né? Eu acho que a palavra religare, ela vai continuar existindo sim. Eu acho que ela não vai acabar, não tem como, eu acredito que não há como acabar, porque é uma coisa humana, é uma coisa extremamente humana, é uma coisa que está inserida em todas as sociedades. Você pega um arquipélago, uma ilha, lá na Polinésia Francesa, eles vão cultuar alguma coisa. Você pega uma sociedade maior, né? No caso, nós temos, né, no nosso mundo ocidental, o cristianismo, mesmo fragmentado em várias maneiras, ele ainda se perpetua. Você pega o espiritismo, que é uma religião, vamos dizer, nova, né? Por mais que Platão, ele pode até falar disso, né? No livro desculpa, gente, fugiu o nome. Que cita Platão também, que Platão já falava da imortalidade da alma, e é um filósofo, então muita gente pensa, é filósofo, logo é ateu. Não, não é bem assim. E eu acredito que a prática da espiritualidade, ela não vai acabar. Então essa palavra declínio, ela é um pouco complicada. E também não concordo muito com a visão do Marx, acho que Marx errou em algumas coisas, acertou em muitas, mas nesse quesito de ideologia, não cola. Eu acho que não cola. É isso. Obrigado, assim. A gente vai passar agora. Dá licença, Santinho. Eu só queria falar o seguinte: nos livros de Allan Kardec, a gente tem Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles acreditavam, né? Acreditavam na reencarnação, acreditavam na alma. É isso. No caso Platão, somente Platão. Aristóteles não. Aristóteles, ele era da Macedônia, né? Uhum. Ele não... Nem Sócrates, por mais que Sócrates, quando morreu, né, ele, assim que ele morre, ele faz que gera uma dúvida, né, se ele acreditava ou não na imortalidade. Platão, sim. Platão, com certeza, ele, né, através de escritos, de tudo, nós temos isso documentado, ele acreditava na imortalidade da alma. Então, é algo que a palavra, eu acho que a pergunta, com todo respeito a quem perguntou, declínio é uma coisa muito complicada de falar, né? A gente vai completar, então, a gente já tá... A gente passou um pouco, saiu até um pouco do tópico, né, da coisa, então a gente vai terminar com essa última pergunta aqui, e que é do Marcelo. A pergunta dele é a seguinte: como Cambuquira acabou moldando ou impondo a relação de cada um com a espiritualidade, e como a espiritualidade acabou moldando Cambuquira? Você pode falar pra gente, Sueli? O que eu acho é o seguinte: as pessoas sempre viveram na religião católica, como eu acabei de dizer, e depois elas foram tendo essas relações com a espiritualidade, buscando a espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade todo mundo busca, em qualquer religião. Então, através dessa busca incessante do ser, que essa espiritualidade, então, veio moldando Cambuquira e as religiões foram surgindo. Eu entendo dessa forma, não sei se estou certa. Entendi. Eu acho que o Fábio caiu aqui. Deve ter dado algum problema com a internet dele. Eric, você gostaria de responder essa pergunta? Eu sei que você não é de Cambuquira, mas pelo menos você já está aqui o tempo para falar, né? Cambuquira acabou moldando
em certo ponto, moldando e impondo, né? Já que a minha conversão à religiosidade ocorreu verdade. aqui também. Mas, assim, a minha relação com a espiritualidade, né? E como o Cambuquira moldou isso, acho que se estabelece nesse fator que eu disse mais anteriormente na live, né? Eu nunca tive uma predisposição a monoteísmo, né? Por concepção própria, né? Isso não, acho que não entra em fator de discussão, que eu não acredito que um Deus possa cuidar de tantas coisas assim. Então, acredito que cada emanação da natureza, né, tenha a sua própria responsabilidade, seu cuidado com o mundo. Aí eu acredito que haja mais coesão para mim, né? Isso não anula que outros tenham as suas concepções religiosas. Agora, como a espiritualidade acabou moldando Cambuquira, né, que é a segunda pergunta do Marcelo, bem, eu acredito que assim, a espiritualidade ela moldou Cambuquira, sim. E aí eu coloco um fator bem interessante para mim, né, que gosto muito das ciências sociais e principalmente da etnografia, que é aonde estão os principais pontos religiosos da cidade e onde se encaixam, de acordo com as suas religiões, cada desses pontos. Não há um terreiro no centro. Então, essa é a minha noção sobre esse fator, né? E aí a gente, para mim, compreendo sobre a marginalização de determinadas direções religiosas. Fábio, a gente está encerrando agora, a gente está passando essa última pergunta. Eu queria que você compartilhasse também as suas ideias sobre essa pergunta do Gabriel, que está na tela. Gabriel não, desculpa, do Marcelo. Olha, você quer que eu repita ela pra você? Repete que caiu o meu sinal aqui e eu não consigo enxergar porque eu estou pelo celular que está muito pequenininho. Tá? Sem problema. Como o Cambuquira acabou moldando ou impondo a relação de cada um com a sua espiritualidade e como que a espiritualidade acabou mudando a cidade, acabou mudando Cambuquira. Sim, Cambuquira é a cidade que está em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito tradicional, se a gente for falar na questão religiosa, cristã, católica. E as tradições do estado de Minas Gerais são as tradições que estão dentro da cidade de Cambuquira. Então, isso, para quem vem de um berço católico, já nasce ali. Eu nasci... Qual foi a primeira coisa que os pais procuram fazer com a gente quando nasce, dentro de uma religião cristã, católica? Batizar. Batismo, procurar o batismo. E se são católicos de verdade, aí buscam realmente batizar, mas a partir daí ensinar a viver o batismo, ensinar a viver a espiritualidade. E como eu falei da última vez, Cambuquira é uma cidade que tem a religiosidade popular muito forte. Aí eu vou até tentar fazer com vocês uma linha aqui do ano. Olha só, de 1º a 6 de janeiro, Folia de Reis, que é religiosidade católica. É católica. O povo abre as portas para o pessoal entrar com a bandeira de Santos Reis. E quando eles fazem o canto de Santos Reis nas casas, é tudo católico. A Folia de Reis é uma evangelização que é feita pelo próprio povo. É igreja. O que é igreja? Igreja não é padre, bispo e papa. Quem pensa assim não entende nada. A igreja é a assembleia dos fiéis, é o povo. E toda a igreja cristã, católica, ela nasce do povo. A igreja, né, nasce pelo Espírito, né? Espírito que tem simbolismo também com o fogo, né, que é simbolizado com o fogo. Espírito Santo, quando o Cristo envia os 7 dons do Espírito Santo, ele vem do fogo sobre os apóstolos ali, né? É o que se utiliza, né? Nas passagens bíblicas, o símbolo do fogo. Então, a igreja, ela nasce do próprio povo. E essas religiosidades populares nada mais é que isso. Não tendo como ter a participação do clero em tudo, o povo faz. O povo foi lá e criou. Né?
vem de uma tradição portuguesa, mas chegou aqui, foi adaptado, aquela coisa toda. Então tem a Folia de Reis. Depois da Folia de Reis, nós temos a festa do padroeiro São Sebastião, que é uma das maiores festas do município. Né? São 10 dias 9 dias, né, de novena, e o dia da festa, é a procissão, aquelas coisas todas assim. Não é uma das maiores festas da região, é até uma das menores, se a gente for observar, pelo estilo, só tem uma missa hoje, não é nem 2 missas mais, mas não deixa de ser dentro do município algo que influencia muito. Concluída essa festa de São Sebastião, hoje nós estamos agora, já tem 7 anos que nós estamos já lembrando todo dia 13 de fevereiro, e não só todo dia 13, mas todo dia 13 de cada mês, a devoção à Irmã Laura. Está só aumentando essa devoção à Irmã Laura, né? Está indo rezar para a Irmã Laura e está recebendo graças. Nós temos símbolo da Irmã Laura na Praça da Matriz, temos símbolo da Irmã Laura agora na entrada da cidade. Quem for Irmã Laura? Aquela que olhou pelos pobres de Cambuquira, não só pelos pobres, pelos filhos de Cambuquira, que ajudou a tirar tanta gente do alcoolismo, mas não só do alcoolismo, de tantas coisas, né? É uma representação religiosa que envolve muita coisa, né? Porque Irmã Laura não é somente, né, a questão da religiosidade espiritual, mas ela envolve muita coisa social também, né? Depois temos a Semana Santa, que tem um estilo tradicional também, que é diferente do estilo de São Paulo, né? A não ser que seja no interior, mas das capitais. É uma Semana Santa tradicional, né? Tem cerimônia. Antes da Semana Santa já tem as cerimônias com a Semana das Dores. Terminada a Semana Santa, nós temos a Festa do Divino. As folias do Divino saem aqui para os bairros, tudo coisa de pobre. Tudo festa de pobre, porque é nos cantão mais que tá. É mais nos cantão. Mas é onde está o povo. Terminada a festa do Divino, vem as folias, não, vem as festas juninas. Embora aqui não tenha ainda aquelas festas tradicionais juninas, como tem em outros locais, ainda tem. E sempre a festa junina é para São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, né? Depois, terminada as festas juninas, já no decorrer das festas juninas, nós costumamos ter as romarias à Aparecida, as romarias a pé. O que junta de gente para ir a pé para a Aparecida é o povão que faz. Não tem padre, não tem bispo, não tem papa mandando. É o povo que inventa isso e faz, né? Essas devoções populares, as romarias. Terminadas as romarias, vem aí aquilo que eu falei, a festa das congadas, que não é festa de congada, mas festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, porque a congada, ela é uma religiosidade também popular. A congada, ela não existe para se autocultuar. A congada, ela cultua a Deus, Jesus, e os santos, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então, a festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, ou festa do Rosário, como é conhecida há 100 anos, né? Festa do Rosário. Aí começaram a chamar festa de congada, mas nem os congadeiros gostam disso. Os verdadeiros congadeiros, eles sabem que a festa existe para cultuar o santo, que é Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Em outros locais cultuam também santos carmelitas e também outros santos. Terminada a festa de congada, aí a gente entra já no mês de novembro, o povo começa a ensaiar novamente para a Folia de Reis, que em dezembro, no Natal, sai novamente. Então, né, então tudo isso está envolvendo a cultura religiosa da cidade. E tudo isso tem a ver, claro, tem a ver comigo, que eu que nasci nesse ambiente católico, né? Tudo isso ajudou a fazer com que Cambuquira, talvez seja a cultura que mais vive em Cambuquira, seja a religiosidade popular. Eu acredito que seja, porque, né, as mais fortes sejam essas. Pode. Ô, Fábio, eu queria falar sobre a irmã Laura. A irmã Laura, eu fui do Departamento de Educação e Cultura, ela me ajudou demais. Ela saía comigo, ia no jipe da prefeitura, um jipe socando por aí, para contar e cantar história comigo na roça. Então, cada vez que eu vejo você falando da irmã Laura,
Eu queria te falar isso hoje e eu estou tendo a oportunidade de te falar. A irmã Laura foi um amor na minha vida. Contávamos história nas escolas, em todas as escolas da cidade, e eu brincava com ela: irmã, nós formamos uma dupla, marmita e marmota. Eu sou marmita, a senhora é a marmota. Ela me ajudou demais, um encanto de pessoa, realmente uma santinha. E quando eu fico nervosa, eu peço para ela: irmã, eu quero ter a sua serenidade. Um amor de pessoa. Né? Gente, Ô, Fábio, você queria falar? Desculpa, eu te cortei. Ainda dentro dessa, como a Sueli falou a respeito da irmã Laura, muitas são as pessoas que estão recebendo graças da irmã Laura, e até faço aqui com, não sei quem está assistindo, que não tem como eu ver aqui por meio quem está assistindo. Mas nós temos sim um projeto de levar a irmã Laura para as honras dos altares. E nós tivemos até reunião com o bispo diocesano, que é o Dom Pedro Cunha. Tivemos já encontro com o antigo bispo da diocese, o bispo emérito, Dom Diamantino, que era amiguíssimo da irmã Laura, que vem aqui em Cambuquira rezar para a irmã Laura, fazer as coisas para a irmã Laura sempre que pode. E nós temos tudo. Em Cambuquira tem tudo para poder levar a irmã Laura para a honra dos altares. O principal já tem, que é ela, a santa. O que está faltando? Mais ação do povo. O povo tem que ser devoto da irmã Laura. Né? E quem conheceu a irmã Laura, acho que é uma coisa que a gente não precisa nem pedir, porque quem conheceu já é devoto automaticamente dela. Nossa, é uma pessoa bondosa. Como? Né? Ela chegava num filho, num alcoólatra, seja lá quem fosse, ela não dava só um abraço, ela, além de dar um abraço, ainda dava um beijinho no rosto, não é, Sueli? É verdade. É uma gracinha ela. E aí tem as várias coisas que ela tentou fazer pela cidade. Então, nós estamos sim tentando abrir o processo de beatificação da irmã Laura. Isso vai ser uma coisa boa, porque, primeiramente, o povo fica preocupado com o turismo religioso. É importante? Vai trazer gente para Cambuquira? Vai não, já está trazendo. Já está trazendo. Nós temos um grupo no WhatsApp, e que tem de gente que fala: eu quero ir em Cambuquira, quero ir para a irmã Laura, eu quero ir conhecer, quero ver lá a nova estátua dela, a fonte da misericórdia que está fazendo. A gente nem terminou de fazer, mas o povo já quer saber, quer ir visitar. Mas o mais importante não é isso. O importante é que no mundo, como nós estamos aí precisando cada vez mais de pessoas que se amem, ela vai ser um símbolo desse amor, né? Importante. E um dentro de Cambuquira. Vai ser não, já está sendo. Nós temos a missão agora de fazer o nome dela crescer mais. E é isso que o nosso bispo falou. O bispo falou assim: olha, quem faz santo é o povo. A igreja é o povo. Quem faz santo é o povo. Nós, do clero, temos apenas que investigar, depois abrir o processo e estudar e ver se realmente, né, a pessoa é digna da honra dos altares. Mas se o povo está rezando, se o povo está falando, o povo também não se engana tanto assim, né? Então tem tudo para poder abrir o processo de beatificação dela. A gente só precisa que o povo cada vez mais se torne devoto e faça isso que a Sueli falou. Dá os testemunhos, não só para mim, mas para mais pessoas. Ela foi um encanto na minha vida. Né? Gente, agora a gente passou, né, toda a proposta que a gente queria passar, que era contar um pouco da história da nossa cidade através da religião. Acho que a gente conseguiu cumprir legal esse objetivo. Conseguimos trazer aqui 3 representantes de religiões daqui da nossa cidade e que representaram muito bem, né, as suas religiões e passaram para a gente também conhecimentos legais aqui sobre a nossa cidade. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aqui participando também com a gente, e queria lembrar a todos que esse projeto só aconteceu graças a Lei Aldir Blanc aqui da cidade de Cambuquira. E eu queria desejar uma boa noite para todo mundo, e que todo mundo, quem quiser assistir as nossas lives, além de poder assistir aqui no meu perfil, vocês vão poder entrar também. Vocês podem entrar no Spotify ou no iTunes e no YouTube. Vocês vão conseguir achar
o nosso programa Dispositivo Sonoro, que ele fala, além das lives literárias, também a gente apresenta alguns podcasts sobre vários assuntos. Tá? Eu queria ver se alguém tem algum recado final para dar para a gente. Pode falar, Fábio. Já que dentro nós estamos falando da história de Cambuquira, né, como a religiosidade trabalhou em Cambuquira. Eu não sou do tempo dele, mas eu não posso deixar de falar do Padre Joel. É verdade. Seria, né, até porque o Padre Joel é o homem, assim, o único que está sepultado, né, fora do cemitério, que eu saiba, assim, né? Dentro da igreja, ele pediu, né, que gostaria que fosse na igreja, mas foi um grande padre, muito querido por todos, foi muito severo, mas gritava no microfone: não faço casamento de 3 pessoas, se vier grávida aqui, eu não faço casamento. Ele era bravo mesmo. Mas deixou, assim, marcas profundas, foi uma pessoa muito boa, criou uma escola, valeu a pena a passagem dele por Cambuquira. Foi muito bom. Né? E ele influenciou em muita coisa aqui em Cambuquira, né? Criou a escola, ele influenciou na construção de escolas, o próprio hospital também, né? Foi. Tanto foi ele como e na questão de saúde ele ajudava, eu não posso falar porque não é meu tema, mas diz que ele ajudou muito. Ajudava, sim. Aí ele trazia caminhões para a chapa do povo na praça, né? Trazia e também exame de vista. Exame de vista. Ele era muito amigo do Hilton Rocha. Amigo demais do Hilton Rocha. Então, ele pedia e vinha os ônibus, vans, tudo para tratar de vista dentro da cidade. O Padre Joel foi muito bom. E deu até um testemunho do Padre Joel, assim, quando começou a construir o salão paroquial novo ali, onde tem a cozinha paroquial, o pessoal usa muito a cozinha paroquial, não só os católicos, muita gente vai lá usar para fazer muita coisa, e eram 3 salas, uma sala foi toda quebrada, né, para ficar aquele jardinzinho da frente, e eu estava trabalhando de servente de pedreiro ali, né, fui trabalhar de servente de pedreiro, e nós achamos ali um caderninho, e nesse caderninho estava o nome de várias pessoas da cidade. Gente que hoje está bem de vida, tinha gente, inclusive tinha o nome da minha bisavó lá. Aí estava o nome da minha bisavó, e falava assim, põe não sei o quê, né, o nome dela, tem 3 netos, né? Aí estava lá, todo dia mandar 3 pães para a casa da Noemi. Que graça, hein? Tá vendo? Que bom. Você vê a pessoa como é que ela era, né? Então, e não só... ali tinha nome de gente, assim, que a gente, tava mandar pão para casa fulano de tal. Gente que está bem de vida hoje, graças a Deus. Então, a gente vê como que era a pessoa também da caridade. Era uma pessoa muito boa, muito boa. É isso aí. Eu queria agradecer vocês, agradecer o Diego, Fábio, Sueli, Eric, por estar aqui ouvindo vocês. Saio muito enriquecido dessa conversa, de ouvir cada um de vocês, né, a parte particular, mas o mais interessante é que a gente vê como que agrega, né, a questão de todos nós como seres humanos, como... infelizmente, não estou morando em Cambuquira, mas estou doido para voltar para Cambuquira. Que bom. Eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado, Diego, novamente, Fábio, Sueli e Eric. Uma ótima noite. Eu vou agradecer também. Diego, muito obrigada por você ter me convidado. Fábio, aprendi muito com você. Delson, você falou coisas muito interessantes. Eric expôs para nós a beleza da Umbanda. Eu sou fã da Umbanda. Gostei demais, aprendi muito, valeu a pena. Que bom, Sueli. Eu queria abrir para o Eric agora. Eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade da gente estar tendo aqui essa conversa maravilhosa, né? Enriquecedora, que não é todo dia que a gente tem a oportunidade, né? De sentar tantas pessoas diferentes, de concepções religiosas diferentes, para conversar exatamente sobre religião.
Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Uma boa noite a todo mundo. E que Deus traga muitas luzes sobre nós, muita prosperidade, muito amor sempre. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo novamente que está assistindo. Novamente obrigado a todo mundo que está aqui participando. Quem quiser, só ver nossos links, a gente vai colocar aí embaixo. Tá? Boa noite para você e tenha uma ótima semana. Tchau, gente. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite.